alegria poder receber vocês, doutora Filó e eu estamos aqui para esse momento onde nós vamos conversar um pouquinho sobre ciência e fé e ajudá-los a compreender que não existe uma grande distinção entre ciência e fé. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão, onde ele vai colocar que os dois braços do Espírito Santo é a razão e a outra é a fé. Claro que chega num determinado momento, nós temos que pular para a dimensão da fé, mas uma não contradiz a outra, e nós vamos dizer o porquê. Bom dia, doutora Filó. Quando um padre e médico, eu fiquei pensando na sua história quando você veio para estudar medicina e veio de uma dimensão de uma família que tem uma definição de fé muito grande. Houve, quando começou o estudo de medicina, algo que te incomodou em relação à sua fé e a ciência que você começou a estudar? Gente, ao vivo acontecem essas coisas. Vamos lá, você pode repetir? Na primeira aula de anatomia, a gente chegou no salão da sala, era um salão grande, e todos os cadáveres deitados, que a gente ia começar a fazer as aulas de anatomia, a gente ia fazer dissecção de cadáver. O professor puxou tudo que envolvia os cadáveres e falou: me responda, onde está a alma? Então foi o primeiro grande choque, assim, porque todo mundo era agnóstico, né? Então eu lembro direitinho quando ele puxou isso tudo, né? Deve ter sido um choque muito grande, foi né? Um choque, né? E como que você trabalhou isso? Era uma menina, né? Era uma menina. Com 18 anos de idade, é uma menina, ainda vindo do interior, naquela época, né? Bem, a gente... Como é que trabalhava isso, né, padre? Porque a gente já tinha um caminho. É claro que Deus vai nos conduzindo, porque a Faculdade de Medicina, ela te dá 2 diplomas, um de médico e outro de ateu. Porque, na verdade, na minha época, hoje ainda tem mais discussão, mas na minha época, a gente era formado para ser Deus. Eu nunca vi um tratamento de errado. Então, eu descobri a morte à medida que eu fui trabalhando, mas não existe, essa discussão nunca aconteceu na faculdade. Nunca aconteceu uma discussão que é diferente de hoje, que hoje os meninos têm aula de más notícias, hoje os meninos têm aula de quando as coisas não dão certo, quando a coisa não vai bem. Mas na minha época, esse assunto não existiu. Nós nunca discutimos, e se não der certo o tratamento? E se o paciente internar com uma doença, opera com uma coisa e apresenta uma sequela? Como é que você vai abordar isso com a família? Isso nunca existiu. Então, a gente tinha certeza que tudo dava certo. O médico era treinado para ser Deus, né? Assim, tudo dá certo, né? Porque quando você falava que são a primeira coisa do cadáver, né? Onde está a alma disso tudo? Isso. E as pessoas, elas pensam que o homem é apenas um ser biológico, né? Então, também, isso implica muitas discussões, né? Qual a finalidade da vida? Por que a gente existe, se nós somos seres apenas biológicos ou se nós somos seres para além, né, desse. Isso também a gente enfrenta quando nós nos deparamos com pessoas que vão celebrar a missa de 7º dia, porque diante da morte elas acham que acabou tudo, né? Porque apenas acha que a vida não é uma vida zoé, uma vida de eternidade, mas acha que é apenas uma vida biológica, né? Quando a ciência e a fé se separaram, que isso foi no século XVII, né? Ciência e a fé se separaram. A ciência, ela tem um caminho que é dela, ela não precisa da fé. E a fé tem um caminho que é dela, que não precisa da ciência. O ser humano precisa das 2 asas, né?
A gente que precisa das duas coisas e dá para caminhar com as duas coisas. Por que o ser humano levanta essas questões? Essas grandes questões. Qual é o sentido da vida? Por quem eu vivo? Quem eu sou? Só aparece em 2 momentos. Ou quando eu tenho um diagnóstico, você está com uma doença grave que você não tem saída, então você está com câncer, descobriu que você está com câncer terminal, ou quando eu perco alguém que eu falo, não vivo sem essa pessoa. Aí essas questões se levantam. Então, hoje, quando a gente levanta essas questões com os estudantes de medicina, com os residentes, toda vez que eu discuto isso com os residentes, termina a aula, eles vão ligar para o pai, para a mãe, para o namorado, vão pedir desculpa de alguma coisa, porque choram na aula e pensam nisso, né? Mas ninguém levanta uma questão dessa, porque são questões assim, pesadas para serem discutidas e o mundo não discute isso. Morte não é assunto para ser discutido. Morte é um assunto para fazer o povo sair de perto. Doença grave é um assunto para o pessoal sair de perto. Não fica, né? E principalmente quando as pessoas se deparam com morte de crianças, né? Igual eu vivi na segunda-feira, pós-carnaval, né? A tristeza de ver aquela família, parecia que tudo tinha acabado diante da perda de um filho, né? Acabou tudo. Porque você nunca imagina que você vai enterrar seu filho, né? Ainda mais uma criança saudável, né? Que, na verdade, muda a ordem, que a gente acha que a ordem normal é pai enterrar filho. Quando é filho enterrar pai. Quando o pai enterra um filho, é destruidor, né? Destrói. Se a família não tiver uma sustentação, ela não dá conta de permanecer de pé. Porque o problema não é a hora, o problema é a sequência. Esse é o mais difícil. Porque é um dia de cada vez que você tem que se levantar e tomar coragem para caminhar. Porque tem que ter um propósito. Isso não é fácil, porque a gente, realmente, padre, a gente não discute de verdade para quem a gente se levanta, né? Quando eu pergunto para os pais lá no CT, eu falo, por que você se levanta cada manhã? Olha, doutor, nunca pensei nisso não, hein? Levanta para trabalhar. Falo, mas tem que ter uma razão a mais. Por quem você tem se gastado na vida? Como a gente não pensa nisso, a gente vai atropelando a vida entre levantar, correr, né? Pagar conta, boleto e bloquear o telefone de São Paulo. A vida tem que ter mais do que isso, né? Então, se a gente acha que a vida é só correr o dia inteiro, trabalhar, pagar boleto e bloquear o telefone de São Paulo, não é só isso. Mas a gente dificilmente você consegue fazer com que as pessoas pensem sobre um assunto tão difícil. Porque ele mexe, que ele vai mudar tudo que você caminha, né? É diferente. Eu achei super interessante se colocando, né, o professor abrindo e dizendo onde está a alma, né? Foi um choque. Um choque. E quando a gente fala de ciência e fé, a igreja sempre, desde os seus primórdios, se a gente pegar a própria filosofia grega, né? Claro que cada um tem o seu método de estudo, mas a igreja sempre disse que nós podemos encontrar pela ciência a fé, Sim. Até pelo modo natural com que todas as coisas foram feitas, né? Então chega num determinado momento que a gente não consegue explicar mais aquilo que existe. Estávamos falando aqui antes da live sobre essa flor aqui, né? Eu brincava que foi pintada cada negocinho deste aqui para ela se tornar desta cor, né? Quer dizer, a gente contempla, vê que pela biologia vem, mas a gente chega num determinado momento, além da filosofia, como explicar tudo isso? Qual é a origem ou o sentido de tudo isso? Nada de beleza e delicadeza, né? Tem que ter uma mão, né? Tem que ter o Criador por trás disso aqui, né? Tem que ter. É muita delicadeza, né? Por isso que nós falamos que pelo método natural, pela razão, nós conseguimos chegar a Deus, né? E quando a fé se torna um fideísmo, a pessoa já não crê mais na ciência, isso também é um mal, não é? Quando a pessoa ela só fica na dimensão da fé e esquece que a ciência pode ajudar. Ou, por exemplo, a medicina, com seus métodos, com tudo aquilo. Porque Deus deu a ciência, né? Deu os médicos para poder ajudar. E através dos médicos, dos remédios, dos tratamentos, a cura também é feita, né? Quantas vezes é feito? E, às vezes, a pessoa não quer o tratamento e quer só a fé, e isso pode prejudicar. Nós já tivemos pais que nós tivemos que chamar o conselho tutelar,
que queria tirar a criança do hospital com a pneumonia grave, com derrame, uma hora só pus, porque o pastor falou que ia ser curado. Se ela sair daqui, ela está morta. E a gente teve que acionar o conselho tutelar e não tirar a criança. Isso, então, são situações muito difíceis. Mas a defesa da criança que ainda não sabe se posicionar.